Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a meu Deus por mais esta oportunidade, pelo prazer, pela satisfação, pelo privilégio de poder estar aqui, de poder me colocar novamente assentado à frente deste aparelho e poder mais uma vez me esvaziar daquilo de Deus que eu tenho me enchido de maneira a transbordar, de maneira que tem me levado a nesta noite me assentar aqui à frente desse aparelho para poder trazer mais uma mensagem aqui, deixar gravada. Eu louvo a Deus por esse dia, eu louvo a Deus pela vida, pela saúde, eu louvo a Deus pelo pão, pela água, pelo vestido, eu louvo a Deus pela minha filha, pela vida da minha filha, pela saúde da minha filha, pela segurança com que Deus tem conduzido a minha filha. Eu exalto a esse Deus maravilhoso. Eu me rendo a Ele, eu me prostro aos seus pés e o adoro na beleza da sua santidade. Eu dou graças a Deus por esse dia. É o meu segundo dia de férias. E tem sido, está sendo e sei que será maravilhoso. Pois é o primeiro ano de férias que eu tiro juntamente com a minha filha, estando ela de férias escolar. Nunca foi possível me dar assim, simultaneamente com a minha filha. Mas neste ano, caiu esta graça sobre mim, de eu tirar férias juntamente com a minha filha, de férias nas escolas. E eu louvo a Deus, eu exalto, eu engrandeço a Deus por isso. Está sendo maravilhoso. Não viajamos, estamos em casa, estamos curtindo um ao outro de uma forma maravilhosa. Eu louvo a esse Deus por isso. Agradeço a esse Deus por isso. E mais uma vez, em que me assento aqui, em que me posto à frente deste aparelho, para trazer aqui mais uma mensagem. Como me sinto bem fazendo isso. Eu não estou preocupado em pregar para pessoas, para multidões. Se me der, eu prego. Se me convidar, eu prego. Se me chamar, eu prego. Mas eu vou não porque gosto, não porque tenho paixão, não porque tenho isso como um status a fazer. Não, de maneira nenhuma. Eu amo falar do meu Jesus. Eu amo pregar a palavra de Deus. Mas não faço disso um status que, se eu puder dizer não, eu digo que eu prefiro estar na minha casa do que subir no altar de uma igreja para pregar a palavra de Deus, porque eu sei que grande é a responsabilidade. E hoje não está fácil pregar a palavra de Deus dentro das nossas igrejas. Porque não podemos mais pregar aquilo que a Bíblia escreve. Aquilo que está na Bíblia, não podemos mais pregar. Precisamos pregar com medição, comedidamente, melhor dizendo. Precisamos pregar medindo o que vamos falar. Preocupado se o que vamos falar agrada ao pastor, agrada aos obreiros, se vai agradar à igreja. Então não está fácil pregar a palavra de Deus dentro das igrejas. Porque não se pode mais pregar a Bíblia como verdade a ser obedecida. Mas tem que pregar a Bíblia hoje com mentira. Pregando e muitas vezes não vivendo. Pregando, mas como uma opção a ser seguida, a ser obedecida, e não como uma condição de vida ou de morte. Porque isso é que é a Bíblia.
ela sendo a palavra de Deus, ela é uma condição para a vida ou ela é uma condição para a morte? Quem ouve, aquele que lê, é que vai decidir. Uma vez que ele ouviu a palavra de Deus, uma vez que ele sentiu no seu coração a palavra de Deus, se ele vai querer viver ou se ele vai querer morrer. É o indivíduo que vai decidir. Mas nós temos que pregar como ela é, como o atalaia de Ezequiel, capítulo 18, aonde devemos pregar a palavra como o atalaia, avisando que o mal vem, que o juízo vem, que a justiça vem, que o pecado está aí e ele receberá toda a condenação, para que o indivíduo, ouvindo, ele se converta, ele se arrependa. A palavra de Deus ela é para ser pregada, para salvar as pessoas, e não para poder lhe consolar, lhe confortar, lhe dar um ânimo, não. E depois daquilo ali, tudo volta ao que era, de maneira nenhuma. A palavra de Deus, ela é para ser pregada como uma condição para a salvação, uma condição para a vida eterna, como uma condição para escapar da condenação que está sobre este mundo. E não como uma opção, não como algo a ser escolhido, se quer ou se não quer, não. Tem que se querer obedecer à palavra de Deus, se é que quer ter vida eterna, vida com abundância. Mas lamentavelmente, não se está pregando isso mais nas igrejas. É uma pena. Não se prega mais assim, não se prega mais desta maneira. Pregamos a verdade, porque a Bíblia é a verdade. Mas como uma opção. E não com firmeza, não com amor. Se prega apenas como um consolo para aqueles que ouvem. E a palavra de Deus não é assim. Não é dessa forma. Ela precisa ser pregada. Porque quando Moisés estava sobre o monte Ebal e Gerezim, e ele leu a lei, ele leu as palavras de Deus. Depois que ele leu, ele disse que ponhava diante deles o caminho da vida e o caminho da morte, mas que escolhesse o caminho da vida para que vivesse. Foi dada ao homem a palavra da vida. E foi dito que diante dele foi colocado o caminho da vida e o caminho da morte. Mas o conselho de Deus veio, direcionando o homem a escolher o caminho da vida para que ele vivesse. É lamentável, não podemos mais pregar a palavra de Deus como ela é. Não temos apoio do pastor, não temos apoio dos obreiros, porque lamentavelmente suas famílias, suas esposas, seus filhos, suas filhas, seus parentes que estão na igreja, e muitas das vezes é uma parentada muito grande dentro da igreja, e estão todos compromissados com a vaidade, com o mundanismo, com o pecado, com a sensualidade, com a carnalidade. Então, pregar a verdade, pregar a palavra de Deus como ela é se queimar, lamentavelmente. Mas aqui eu me sinto bem. Aqui eu tenho liberdade para pregar, para esvaziar-me daquilo que meu coração ferve, que meu coração arde, que meu coração queima, que é a palavra de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a ler comigo no Evangelho de Mateus. Segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Mateus. No capítulo 23 do Evangelho, segundo escreveu Mateus.
capítulo 23, versículo 1, que diz-nos assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Somente esses 3 versículos. Somente esses 3 versículos do capítulo 23 deste Evangelho de Jesus Cristo, que traz o nome de Mateus como o autor. E estes versículos que ora acabamos de ler, Jesus chamando a atenção da massa, da multidão que o acompanhava, que estava com ele, como também dos seus discípulos. Veja que nem todos que seguiam a Jesus eram seus discípulos. Por isso, a palavra de Deus faz uma diferença, dizendo que Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, pois grande era também o número de discípulos, de aprendiz, daqueles que seguiam a Jesus. Então Jesus, chamando a atenção, ele disse que na cadeira de Moisés, o grande legislador, um grande homem, um grande vulto do Antigo Testamento, Moisés, que semelhante a ele somente Jesus, pois Deus disse para ele que levantaria um semelhante a ele. Uma referência a Jesus. Mas na cadeira de Moisés estava sentado 2 tipos de homem, 2 tipos de pessoas. Os escribas. E quem eram os escribas? Os copistas e mestres das Escrituras. Eram os escribas. Eles eram os copistas e mestres das Escrituras. Aos escribas foram dado a responsabilidade de copiar as Escrituras e de também as ensinar as Escrituras. Cabia aos escribas a copiar as Escrituras e também ensinar as pessoas as Escrituras. E esses eram os homens que estavam sentados
na cadeira de Moisés. Eles eram também chamados de doutores da lei, intérpretes da lei. E o outro a estar assentado na cadeira de Moisés era os fariseus. Quem eram os fariseus? Uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosa do que a dos saduceus, e de mais influência entre o povo. Insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições. Chamavam-se fariseus, porque isso quer dizer separados. Porque não somente os fariseus se separavam dos outros povos, mas também dos outros israelitas. Observavam práticas minuciosas, mas se esqueciam do espírito da lei, como se vê na maneira em que se lavavam antes de comer. Na lavagem de copos, na lavagem de jarros. Em pagar escrupulosamente o dízimo. Escrupulosamente o dízimo. Na observância tão minuciosa do sábado, que este dia, em vez de ser de descanso, se tornou um peso. Eram os dois tipos de homens que estavam assentados na cadeira de Moisés. Eram os dois tipos de homens que estavam assentados na responsabilidade de ensinar a lei. Na condição de mestres. E Jesus chama a atenção da multidão e dos seus discípulos para esses dois tipos de povos, de pessoas que estavam assentados na cadeira de Moisés, que estava na direção, na liderança do povo, na sinagoga. Escribas e fariseus, copistas e mestres das Escrituras. E uma das principais seitas do judeu. E Jesus chama a atenção da multidão, dizendo que era para se observar aqueles dois tipos de gente. Jesus chamou a atenção da multidão e dos seus discípulos para que observasse os escribas e os fariseus que estavam assentados na cadeira de Moisés. E que praticassem tudo o que eles dissessem, mas que não procedesse em conformidade com as obras deles. Porque o que eles dizem, eles mesmos não praticavam. O que eles exigiam do povo, eles mesmos não praticavam. Então Jesus chamou a atenção daquela multidão e dos discípulos dizendo: observai.
E tudo quanto eles vos ensinar, praticais. Porque eles ensinavam a lei. Ainda que eles não obedecessem, ainda que eles não praticassem, ainda que eles não vivessem em conformidade com a lei que eles ensinavam. Mas eles tinham cuidado de pregar a lei, de ensinar a lei, e de maneira até minuciosa. Eles tinham zelo em ensinar a lei, a palavra de Deus. Mas eles mesmos não praticavam. Eles mesmos não faziam. Eles mesmos não viviam em conformidade a essa santa lei de Deus. Então Jesus chamou a atenção para que se observassem e para que os obedecessem naquilo que eles ensinavam, mas que não fizessem nada daquilo que eles faziam, que não fizessem nada daquilo que eles praticavam. E aí, se nós formos olhar o capítulo 23, nós iremos ver Jesus falando sobre os fardos pesados que eles atavam para que os outros levassem, mas que eles nem com um dedo queriam movê-los. Eles tinham prazer em fazer o fardo e amarrar, mas era posto nos ombros dos outros. Mas eles mesmo nem com um dedo queriam mover aqueles fardos que eles faziam para os outros. E tudo quanto eles faziam, eles faziam para serem vistos pelos homens. Tudo que eles faziam era para ser visto, era para chamar a atenção. Eles queriam estar na frente, eles queriam estar nos lugares de destaque. Eles tinham as melhores roupas, porque eles queriam ser o centro das atrações e das atenções. Então tudo o que fazia era para ser visto. Não era para ser ouvido, era para ser visto. Eles queriam estar diante dos olhos de todos aqueles que estavam à sua frente. E aí nós vamos ver que em todo esse capítulo Jesus Cristo os chama de hipócritas. Hipócritas. Se nós for olhar nesse capítulo 23, Jesus usa muito a expressão ai de vós. Esse ai denota juízo. Esse ai denota castigo. E se nós formos ver, Jesus fala muito, ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócrita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócrita é a pessoa que finge qualidade ou sentimentos bons que realmente não tem. Hipócrita é aquele que pratica a hipocrisia, ou seja, a falsidade, o fingimento. Hipocrisia é a qualidade do hipócrita. Hipócrita é aquele que pratica
a hipocrisia. São pessoas que fingem uma coisa que na realidade eles não são. Que aparenta uma aparência que na realidade eles não são. E é isso que nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas. Uma verdadeira hipocrisia. Nós estamos vivendo a era da hipocrisia no meio cristão, no meio evangélico, no meio crente, dentro das igrejas evangélicas, dentro dos templos evangélicos. É uma falsa aparência. É uma ostentação de uma aparência que não condiz com a realidade da pessoa. Pessoas que aparecem com uma aparência que na realidade não é a sua. Pessoas que fingem ser alguém que não são. Terem seus corpos aquilo que não tem. E se fingem que não vê, se fingem que não está vendo, porque não querem ter responsabilidade. E nisso, a palavra de Deus vai sendo ferida. A palavra de Deus vai sendo pisada. Vai sendo esquecida. Pessoas dentro da igreja, num descontentamento de si próprio, de si mesmo. Se é negro, quer ser loira. Se é loira, quer ser marrom. Se é morena, quer ser branca. Vivemos esta falsa aparência, esta falsa identidade dentro das igrejas evangélicas. Isso é hipocrisia. Pessoas que não têm os lábios vermelhos, pintam de vermelho. Pessoas que têm a pele morena, pinta a pele de marrom. O cabelo é preto, pinta de loiro. Se o cabelo é castanho, pinta de preto, parecendo o cabelo de filho de japonês. E aí fica naquele... anda para lá e para cá dentro das nossas igrejas, dentro dos templos, para chamar a atenção, para serem vistos. Porque eles querem serem vistos, querem serem observados. Isso é uma falsa identidade. Isso é uma hipocrisia. Isso é aparentar diante de Deus, diante da igreja, uma coisa que realmente você não é. É apresentar-se com algo que realmente não é teu. E o que eu lamento diante dessa hipocrisia que nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas, nessa perda da identidade própria, perda da personalidade própria. As pessoas, os crentes, estão perdendo a sua personalidade própria. A gente não conhece mais aquela pessoa que antes nós conhecíamos, porque ela tomou a forma mundana. Ela vive e anda em conformidade
com esse mundo falso, com esse mundo hipócrita, com esse mundo que aparenta para os crentes uma imagem que realmente ele não é e ele não tem para dar para os crentes. É um mundo falso de coisas falsas. É um mundo hipócrita de pessoas hipócritas. Mas, lamentavelmente, os crentes perderam a identidade. Perderam a personalidade natural, a personalidade própria. Não são o que realmente são, mas aparenta e apresenta-se com uma falsa imagem, com uma falsa aparência, com uma falsa estética hoje dentro das nossas igrejas. E não podemos pregar contra isso. Não se pode falar contra isso. É o mundo dentro da igreja. É a amizade do mundo pela igreja. É o mundo de mão dado com a igreja. E Jesus diz que era para observar os escribas e os fariseus, mas que não devesse proceder em conformidade com as suas obras. Não podemos andar nem viver em conformidade, ou seja, conforme, tomar a forma desse mundo hipócrita, de pessoas hipócritas, de pessoas que aparentam e apresentam-se com algo que na realidade não é seu, não condiz com a realidade da sua vida. Mas a igreja, ela está mais propensa a obedecer o mundo do que obedecer a palavra de Deus. Os crentes estão mais, penso, a obedecer às redes sociais. O famoso, a famosa. E copiá-los, tomando a sua forma, andando em conformidade com a mídia, com o que a mídia impõe, com o que o famoso, a famosa dita, diz, rege. E assim nós vemos os nossos crentes sem a sua imagem própria, sem sua personalidade própria, mas tomou a imagem e a personalidade do famoso e da famosa da mídia. E nisso a imagem de Deus desaparece. O brilho do Espírito Santo já não se há mais. Olha para o rosto de uma mulher e de um homem crente, não vemos mais aquele brilho, aquele resplendor da glória, da beleza de Deus. Mas nós vemos uma boca vermelha pintada, uns olhos pintados, cabelos pintados, unhas pintadas, corpos sensuais, mostrando as suas vergonhas. Mas não vemos a glória de Deus. Nenhum rosto natural. Nenhum rosto sem a imagem, sem a maquiagem. É a falsa aparência. É a falsa personalidade dentro da igreja. Porque o negócio é tão falso. É tão irreal. Que tem que se retocar todos os dias.
As pessoas não aceitam a realidade do que são. As pessoas vivem descontente com o que são, com o que é. Que busca esconder atrás das pinturas, atrás das maquiagens, a realidade daquilo de quem são. É o palhaço no circo, que ele esconde a tristeza atrás da sua maquiagem. As pessoas vivem descontentes. As pessoas não estão contentes em serem a imagem de Deus, em trazer em si a imagem de Deus, nenhum rosto natural, nenhum corpo natural. Não, os crentes não querem isso. A imagem de Deus nos crentes não é o suficiente. Eles não estão contentes, eles não ficam felizes em se olharem no espelho e ver em si a naturalidade do seu ser. Mas eles olham e logo pensam: a sociedade não vai gostar de mim. A sociedade não vai dizer que eu estou bonita. A sociedade não vai dizer que eu estou bonito. Eu preciso de um incremento mais. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso colocar algo a mais. E esse a mais é aquilo que a sociedade impõe e determina, para que então, aos olhos da sociedade, eu lhe esteja agradável, eu lhe esteja a seu gosto. É a perda da identidade. Eu me lembro, e jamais me esquecerei, de um comentário na escola bíblica dominical. Em uma das revistas que veio um comentário de um pastor dizendo, fazendo uma referência aos pastores de igreja, dizendo o seguinte, abro aspas: se nós não vigiarmos como a palavra de Deus nos ordena, os ímpios se introduzirão de tal forma entre os santos que viremos a perder a identidade de povo de Deus. Fecho aspas. Isso se cumpriu-se já há muito. Os pastores deixaram de vigiar. Pegaram a raposona e deixaram a raposinha. Tiraram a telha de aranha, mas deixaram a aranha. Deixaram o joio no meio do trigo, mas não foi podando o joio para que ele não se enramasse. Porque quando Jesus disse na parábola do joio e do trigo, quando perguntado se podia arrancar o joio, o Senhor da seara disse não, para que arrancando o joio não corra o perigo de arrancar juntamente o trigo, mas deixai-o. Mas isso não quer dizer que era abandonar o joio. Não era fazer vista grossa. Não era ver o joio tomando espaço, semeando ali, lá, acolá, e fingir que não estava vendo. Não. Deixa o joio, mas vai podando ele, para que ele não vai se ramificando mais e mais e mais.
deixa o joio, mas não tira os olhos dele. Fica de olho nele. Quando ele crescer uma raiz, vai lá e corta. Quando ele crescer outra raiz, vai lá e corta. Não deixa ele enramificar mais. Ele já está ramificado no trigo. De maneira que se for arrancá-lo, vai puxar o trigo junto. Mas não deixa ele tomar espaço. Os pastores não vigiaram nisso. Os pastores não tomaram esse cuidado. O joio estava no meio do trigo. Mas eles não ficaram de olho, não observaram, relaxaram, dormiram, negligenciaram na vigilância para com a seara do Senhor. E hoje o trigo virou joio. É lamentável. É a falsa identidade na igreja, a falsa aparência, a falsa postura, a falsa personalidade, a falsa cor do cabelo, a falsa cor do rosto, a falsa cor das unhas, a falsa cor da boca. É tudo falso hoje dentro das nossas igrejas. É a conformidade de vida segundo o curso deste mundo. Onde Deus chama a atenção através de Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, dizendo no versículo 3: não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos retificando no versículo 2 e não no 3. E não vos conformei, não tomeis a forma desse mundo. Apresentai a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quantos corpos maculados pela vaidade, quantos corpos doentes pelo pecado, que são apresentados a Deus e acham que Deus está recebendo. Acham que por uma lágrima, por um movimento de barulho, Deus lhe está aceitando. Corpos maculados, corpos manchados pelo pecado desse mundo, pela vaidade, e não natural. O animal que tinha que ser oferecido a Deus tinha que ser natural. Ele não podia ter mancha, ele não podia ter defeito, ele não podia ser morto. Não. O animal que se ofertava a Deus, ele tinha que ser sem mancha, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser um animal vivo para depois imolá-lo. Assim é o que Deus quer de nós, que apresentemos-nos a Ele em sacrifício, ofertando o nosso corpo a Ele, mas um corpo santo, vivo e agradável a Deus. Hoje se vem diante de Deus, diante do altar, de todas as formas mundanas, de todas as formas imundas deste mundo, e se apresenta sobre o altar a Deus, diante da igreja de Deus, e acha que Deus lhe está aceitando.
traz em seus corpos a imagem mundana, a imagem do mundanismo. A forma que se tem é a do mundo e não a de Deus. E ele diz: não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, antes transformai-vos. O homem e a mulher crente, ele tem que se transformar à imagem de Deus, a imagem daquele que o criou. Nenhum corpo natural, nenhum espírito natural, nenhuma alma natural. É lamentável. Ai de vós, hipócritas. Ai de vós, fingidos. Ai de vós que aparentais uma imagem que na realidade não condiz com a verdade, com o que realmente vocês são, mas trazem em si a imagem do mundanismo, a imagem da vaidade, a imagem da carnalidade, a imagem da sensualidade. Ai de vós, assim diz o Senhor. Não sabeis vós, adúlteros e adúlteras, que a amizade deste mundo constitui em inimizade contra Deus. Ai de vós. Eu fico a observar, em meio a toda esta vaidade, a esse mundanismo que permeia as nossas igrejas, nossos crentes, que são os que mais têm valor dentro da igreja. Eu fico a observar, a analisar, que se o irmão chegar na igreja barbudo, ele não tem a oportunidade. Mas se a irmã chegar com batom na boca, a boca vermelha, o olho pintado, os cabelos pintados, a unha pintada, ela tem oportunidade para cantar ou para falar alguma coisa sobre o altar. É isso que eu não entendo. Se o irmão chegar sem terno, ele não pode servir a ceia, mas ele pode colher os cálices. Mas a irmã de boca pintada, de unha pintada, toda cheia de vaidade, ela pode tomar a ceia. Qual é mais nocivo à vida cristã? É servir a ceia sem o paletó? Ou é tomar a ceia cheia de vaidade, cheia de mundanismo? Isso é uma hipocrisia. Isso é querermos mostrar piedade numa coisa que na realidade mostramos negligência em outra. Eu fico a observar que moral tem essas pessoas para subir no altar e pregar a genuína e santa palavra de Deus que condena essas práticas. Palavra de Deus que prega a regeneração do homem e da mulher. E o que é regeneração? É trazer ao estado natural, é trazer ao estado original aquilo ou aquele que sofreu deterioração. É lamentável, irmão. É lamentável o que nós vemos, o que nós presenciamos.
É uma hipocrisia. É uma hipocrisia, irmãos, que nós estamos vivendo hoje. As pessoas aparentam uma imagem que na realidade não é sua. Quando nós deveríamos trazer em nós a imagem daquele que nos criou. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós a imagem de Deus, através de um rosto, de um corpo natural. É aí que está a beleza do homem e da mulher. Não é nas pinturas, escondendo o que são e mentindo no que realmente não são. Mas é num rosto natural que está a beleza do homem e da mulher. Porque nisso ele traz a imagem daquele que o criou. Porque Deus nos fez perfeito, sem que precisamos desses incrementos mundanos, num espírito de competitismo, de luxúria, de vaidade, de ostentação barata, sem dinheiro, para agradar ao mundo. Na cadeira de Moisés estão assentados esse tipo de pastores, que eles ensinam, mas que eles mesmos não praticam, que eles mesmos não vivem. Eles pregam a Bíblia, eles pregam a palavra de Deus, mas não com o intuito de que as pessoas venham a viver a palavra, a obedecer a palavra, a deixar a palavra lhes moldar, lhes transformar, lhes regenerar, lhes trazer a viver uma vida natural, uma vida olhando para o céu, olhando para Cristo, olhando para cima. Mas eles pregam uma mensagem, uma palavra, onde as pessoas não saem do mesmismo. Na cadeira de Moisés, na responsabilidade de ensinar, na responsabilidade de copiar a palavra de Deus, estão esses dois tipos de gente, escribas e fariseu. Aqueles que ensinam, aqueles que copiam a palavra, e aqueles que quando fazem com o intuito de serem vistos, não no intuito de glorificar e de bendizer a Deus, mas no intuito de ser o centro das atenções e das atrações. Que não venhamos a ser nenhum desses dois tipos de gente. Ainda que os observamos, ainda que os observando, façamos tudo o que ele nos ensina, mas não façamos o que eles fazem. Pastores que hoje levam os crentes à igreja, as práticas do mundanismo, as práticas da vaidade, da carnalidade. Pastores que, embora pregam, ensinam a verdade da palavra de Deus, porém não vive e não leva os seus liderados também a viver a palavra de Deus. Ai de vós, pastores,
Ai de vós, pastores, que não apacenta o rebanho de Deus como convém, mas que apacenta fazendo vista grossa para aquilo que devia fazer vista curta. Fingem que não vê. Vê, mas não tem coragem para reprimir. Não tem coragem para reprovar atitudes mundanas. Eu me lembro que uma certa feita eu deixei a barba crescer. E fui para a igreja. Alguns irmãos vieram falar comigo, numa boa, brincando, perguntando se eu tinha virado judeu. É interessante. Mas eu tenho certeza que ninguém foi na irmã de boca pintada, de cabelo pintado, de unhas pintadas, e perguntou se elas tinham virado Jezabel. Será que foram? Será que tiveram coragem de perguntar para essas irmãs se elas viraram Jezabel? Impressionante. Aquilo que é pecado se trata com desdenho, descaso. E aquilo que não é pecado se trata como se fosse. Porque deixar a barba crescer, desde que não risque, desde que não marque a barba, mas ela crescendo naturalmente, não há mal nenhum, não chama a atenção. Mas a pintura até seduz. A mulher não usa pintura por acaso, irmão. Isso tem um ar sedutor, de sedução. Oh, irmão. Então é a hipocrisia que nós vivemos dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que nós paremos de fingir. Que nós tratemos o pecado como pecado. Que nós venhamos a tratar o pecador como pecador e discipliná-lo para que ele se salve. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Interessante que todas as vezes que Jesus cita esse ai, ele fala para os dois juntos, os escribas e os fariseus. Ai de vós, hipócritas, fingidos, falsos, falsa aparência, falsa imagem. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê da sua graça, do seu poder, do seu espírito, para continuarmos a prismar pela naturalidade do nosso corpo, da nossa imagem, do nosso ser. Estamos felizes com o que somos, como somos.
Somos a imagem de Deus. Num rosto natural. Num rosto lavado, limpo. Eu não tenho que parecer com ninguém para ser feliz. Eu não tenho que parecer com a atriz, com o ator, com o famoso, a famosa, para ser feliz. Eu tenho que parecer com o meu Jesus. Eu quero trazer em mim a imagem do Cristo, do Redentor. Eu quero trazer as marcas de Jesus no meu corpo, na minha vida. Eu quero trazer os cabelos brancos que João viu na ilha de Pátimo. Eu quero trazer os olhos como chama de fogo e não da pintura. Eu quero trazer a boca com a espada de 2 gumes. Eu quero trazer em meu corpo o resplendor da glória de Deus. Eu não preciso parecer com ninguém. Eu sou feliz com o que sou. Eu sou feliz como sou. Como Ele me criou, como Ele me permitiu nascer, vir ao mundo. Eu sou feliz nisso. Mas querer ser feliz trazendo em si a imagem de alguém que não condiz com a tua, isso é falta de Jesus. Isso é falta de Deus, é falta de conversão, isso é falta do Espírito Santo, de ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te encher. Deixa Deus nos encher. E não vamos sentir necessidade de ser ou de parecer com A ou com B, mas vamos ser felizes em ser e tomar a imagem, a forma de Jesus Cristo. Quando Jesus ia para Jerusalém, Ele mandou 2 discípulos, Tiago e João, e à frente, e eles entraram na aldeia dos samaritanos, para que ali pudesse pedir pousada para Jesus. E olhando para aqueles 2 moços, o povo de Samaria viram que os rostos daqueles 2 moços eram de quem iam para Jerusalém, e recusaram dar pousada para eles. Porque o samaritano não se dava com o judeu. E aqueles 2 moços traziam em seus rostos a marca, o semblante, o resplendor, o brilho de quem ia para Jerusalém. Não lhes deram pousada. Não lhes deram descanso. Aqueles 2 discípulos perguntou para Jesus se Jesus queria que eles fizessem descer fogo do céu para consumir aquela aldeia. Jesus os chamou de Boanerges, filhos do trovão. Queridos, o brilho do nosso rosto tem que ser o brilho de quem vai para o céu. O brilho de quem serve a Deus, de quem adora, exalta, glorifica e pertence a Deus. Não se pode trazer no rosto o semblante do mundanismo, a imagem do mundanismo. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.